Eu sou natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. E eu sempre tive muitos interesses, na verdade. Sempre fui bem na escola em matemática e física. Já tinha um interesse em fazer astronomia, então as coisas combinaram de certa forma, mas eu tinha muitos interesses. Eu dancei balé clássico por muito tempo. Então, quando eu tinha 16 anos, eu participava do corpo de baile da orquestra da minha cidade. Então, eu fazia aula de balé clássico 4 horas por dia. E também sempre gostei muito da diversidade humana, sempre gostei de aprender idiomas. Então tinha horas que eu pensava que eu ia ser bailarina, tinha horas que eu queria ser astrônoma, mas tinha horas que eu pensava que eu devia ser diplomata. Então eu saía fazendo aula de francês, de italiano, enfim. Mas assim, tudo isso sempre com muita dificuldade. Assim, eu sempre buscava lugares onde eu conseguia a bolsa para estudar, porque os meus pais não tinham os recursos para me proporcionar tudo isso, eu corria atrás mesmo. Mas aí no final das contas, quando chegou na hora mesmo de prestar o vestibular, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, eu achei que eu tinha que ir atrás daquilo que eu queria fazer desde criança, que era estudar astronomia. E de certa forma isso foi tão bom para mim, porque quando a gente se torna cientista, ciência não se faz sozinho. A ciência se faz em colaboração. Então, eu acho que, de certa forma, a astronomia me proporcionou todo o resto que eu buscava junto, que é poder viajar, poder conhecer pessoas. E, de certa forma, a gente vai aprendendo, a gente conhece pessoas tão interessantes, aí aprende um pouquinho de cada país só pelo fato de conhecer uma pessoa que venha de outro lugar. E também de poder viajar mesmo, estar fisicamente em lugares para apresentar trabalhos, em conferências. Então, acho que no final das contas foi a escolha mais acertada mesmo, foi estudar astronomia e ter ganhado todo o resto junto que eu buscava na minha vida. Mas, como a maioria das pessoas, eu tinha a visão romântica da coisa. Achava que, né, o astrônomo é aquela pessoa que, enfim, fica no telescópio, observando a noite inteira, olhando para as estrelas, enfim, pensando o que é o universo. Mas, na verdade, hoje em dia, né, a astronomia não é mais esse tipo de ciência, é uma ciência que envolve bastante matemática, física, ciências da computação também, tratamento de imagens. E felizmente deu certo, mas hoje em dia o astrônomo ele não passa mais o tempo dele no telescópio como era antigamente, ele passa a maior parte do tempo na frente do computador, tratando aquelas imagens que ele observa, e quem faz essas observações é um astrônomo residente, que é aquele que mora no telescópio. Mas, bom, eu comecei, na verdade, já desde pequena, eu lembro que eu falei para minha mãe que eu queria ser cientista. E passado um tempo, assim, depois quando eu fui mesmo para a escola, que eu aprendi o sistema solar, eu decidi que a ciência que eu queria fazer era a astronomia. Porque sempre tive fascínio, assim, de entender o universo. Eu passei muito tempo fazendo feira de ciências sobre o sistema solar, planetas, lua. E até que cheguei, então, à decisão de, ok, vamos seguir essa carreira. E eu sou do Rio Grande do Sul, então lá ainda não tinha a carreira em astronomia, então o meio que eu escolhi é estudar física, fazer a faculdade de física, bacharelado em física, que é o que a maioria das pessoas fazem, para depois fazer uma pós-graduação já com dissertação e tese na área. Então também minha dissertação de mestrado também foi em física, mas eu estudava galáxias ativas, que a gente chama, que são aquelas galáxias que hospedam um buraco negro supermassivo no centro. E depois, então, já no doutorado, eu fui para coisas ainda maiores, eu comecei a estudar aglomerados de galáxias, para poder entender um pouquinho origem de universo, com uma fenomenologia que a gente usa, que são as lentes gravitacionais. Mas ao longo desse percurso de academia, eu descobri que existia um outro lado da ciência, que é a divulgação daquilo que a gente faz. Eu acabei percebendo que era bastante importante trazer para o público e mostrar aquilo que a gente faz. Eu acho que isso não é
não é só um dever de todo cientista, mas de certa forma é uma prestação de contas, porque quem financia a ciência que a gente faz é, na verdade, o público, e o público deve saber o que a gente faz. E no caso da astronomia, o que acontece é que, apesar de as pessoas terem muito interesse por essa ciência, de uma forma geral, as pessoas acham que não serve para nada. Então, da minha parte, existia uma necessidade muito grande de justificar para as pessoas que aquilo que eu faço é útil e produz conhecimento. Talvez não numa forma muito direta e aplicada como é a medicina, como é a engenharia, mas sim traz conhecimento. E foi então, quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu me movi, assim, comecei a dar os primeiros passos em direção de fazer divulgação de astronomia e explicar para as pessoas o que é que um astrônomo faz e por que isso é importante. E ao longo desse meu percurso de atuação como divulgadora de astronomia, eu descobri que a astronomia é uma excelente ferramenta para motivar a educação de uma forma geral. Quando a gente conversa sobre astronomia com crianças pequenas, com estudantes assim, do ensino fundamental, eles se entusiasmam muito e, de certa forma, eles acabam trazendo esse entusiasmo para dentro da sala de aula para outras ciências, para aprender outras ciências, como a matemática, a física, a química, a biologia, uma série delas. Então, foi quando eu estava fazendo meu doutorado que eu me envolvi num projeto de divulgação de ciências em áreas periféricas ou áreas rurais, aquelas remotas, aquelas que os programas de divulgação de ciências não chegam.